Olá, meninos e meninas, vamos aqui a mais uma videoaula de correção de exercícios. Nós vamos corrigir os exercícios da semana 27, ok? Peguem os seus livros, seus cadernos e vamos lá para a correção. A primeira questão que nós vamos corrigir está na página 13 do LD, é a questão de número 1, que diz o seguinte: calcule cada um dos logaritmos a seguir. Ao proceder à mudança de base, você poderá fazer a divisão dos logaritmos e aproximar o resultado final, ou aproximar os logaritmos, fazer a divisão e aproximar também o resultado. Em qualquer caso, use 4 casas decimais. Vamos aqui a dois pontos importantes que a gente tem no comando da questão. Primeiro, ele fala, você poderá. Então, está te dando a opção de fazer a primeira forma ou da segunda forma. Então, vocês escolherão a melhor forma possível, tá? Outro ponto importante está aqui na setinha que eu coloquei para vocês, tá? Que está indicando um símbolo de calculadora, ou seja, vocês poderão utilizar a calculadora para efetuar o cálculo desses logaritmos aqui, certo? Mas a gente tem que lembrar que a maioria das calculadoras científicas, nós só temos 2 tipos de logaritmos. O ln, que é o log na base e, e o logaritmo decimal, que é o log na base 10, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar o recurso de converter esses logaritmos utilizando a mudança de base para um logaritmo na base 10 e utilizar aqui o recurso de calculadora para fazer o cálculo do resultado final, certinho? Vamos lá? Letra A, log de 10 na base 5, então, aplicando a mudança de base, eu vou ficar com log de 10 na base 10, dividido por log de 5 na base 10, certo? Então, log de 10 na base 10 é 1. Usando a calculadora para calcular log de 5 na base 10, eu vou encontrar 0,6989. Efetuando a divisão, resultado 1,4308, ok? Letra B, log de 45 na base 2, eu vou aplicar a mudança de base, vai ficar log de 45 na base 10 e log de 2 na base 10. Resolvendo aqui com a calculadora, eu encontro 1,6532, dividido por 0,3010. Efetuando essa divisão, resultado final, 5,4923. Perfeito? Letra C, log de 65 na base 3. Fazendo a mudança de base, log de 65 na base 10 e log de 3 na base 10, tá? Efetuando aqui o cálculo, a gente vai encontrar log de 65 na base 10 é igual a 1,8129. E log de 3 na base 10 é 0,4771. Efetuando a divisão, resultado final, 3,7998. Último ali, letra D, log de 15 na base 10, fazendo a mudança de base aqui, vai ficar log de 15 na base 10, dividido por log de 30 na base 10. Log de 15 na base 10, efetuando o cálculo com a calculadora, eu vou encontrar 1,1760. Dividido, log de 30 na base 10 vai ser 1,4771. Efetuando a divisão, a gente conta como resultado final 0,7961. Lembrando que aqui nós estamos utilizando uma aproximação de 4 casas decimais. Tranquilo? Próxima questão já está na página 18, é a questão de número 1. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Correto? Letra A fala, a função logarítmica f de x igual a log de x na base raiz de 2 é crescente. Vamos ver? A afirmativa ela é verdadeira, mas como eu consigo comprovar que ela é verdadeira? É simples. No caso ali, eu vou pegar como centro a minha base. Então, a base é um número raiz de 2, que é maior do que 1. Então, toda vez que nós tivermos uma função logarítmica e a minha base for um número maior do que 1, a minha função será crescente. Então, nesse caso, a afirmativa ela é verdadeira. Certinho? Letra B. Se g de x é igual a log de x na base 2/3, então g de 3 é maior que g de 2. Vamos ver?
é falsa. Mas como eu consigo comprovar que ela é falsa? Vem comigo. Toda vez que você tiver uma função logarítmica, onde a sua base for um número que estiver entre 0 e 1, que é o nosso caso ali, 2/3, a minha função ela vai ser decrescente, perfeito? Então, a função g de x, eu posso garantir para vocês que é uma função decrescente. Aqui fala que g de 3 é maior que g de 2, ou seja, esse 3 e esse 2 são os valores de x. Então, aqui eu teria que esse x igual a 3 é maior que x igual a 2. Ou seja, quanto maiores forem os valores de x na função decrescente, menores serão os valores de y. Então, eu não posso garantir que g de 3 seja maior que g de 2. Pelo contrário, g de 3 é menor que g de 2. Então, nesse caso, a minha afirmativa ela é falsa, certo? Eu até coloquei aqui para vocês, utilizando o mesmo critério que está no livro. Toda vez que a função é decrescente, x2 sendo maior que x1 implica que y2 seja menor que y1, certo? Letra C, o gráfico da função y é igual log de x mais 1 na base 2 não intersecta o eixo das ordenadas. Vamos ver? Falso, certo? Mas como eu posso comprovar isso? Acompanhe. Para aqui o gráfico, né, ele intersectar o eixo das ordenadas, o valor de x tem que ser 0. Então, eu vou pegar ali a minha função e substituir x como 0 e vou ver se eu encontro o resultado para y. Vem comigo. Então, a gente vai ter, a minha função vai ser log de x mais 1 na base 2 igual a y. No lugar de x eu coloquei o 0, certo? Então, ficou log de 0 mais 1 na base 2 igual a y. Fazendo a soma aqui, eu encontro log de 1 na base 2 igual a y. Utilizando a regra da voltinha, 2 elevado a y é igual a 1. Eu vou converter esse 1 em uma potência de base 2, ou seja, 1 é a mesma coisa de 2 elevado a 0. Então, eu fico com a seguinte equação exponencial aqui. 2 elevado a y igual a 2 elevado a 0. Portanto, y é igual a 0. Então, a função intersecta o eixo das ordenadas na origem do gráfico, ou seja, no ponto 0 e 0. Porque quando x for igual a 0, y também será 0. Perfeito? Próxima, letra D. O gráfico da função y igual ao log de x mais 1 na base 2 intersecta o eixo das abscissas no ponto 1/2 e 0. Nesse caso, a minha afirmativa ela é verdadeira. Vamos comprovar? Como ali ele intersecta no ponto 1/2 e 0, então x é igual a meio e y é igual a 0. Substituindo ali, a gente vai ter o seguinte, ó, log de meio mais 1 na base 2 é igual a 0, tá? Mas aqui vocês têm que tomar cuidado, porque eu não tenho meio mais 1 entre parênteses. Então, na verdade, a gente resolve log de meio na base 2 mais 1, entendeu? Então, resolve primeiro o logaritmo e depois adiciona com uma unidade. Aí sim, log de meio na base 2 é igual a menos 1. Quando você adicionar com mais 1, você de fato vai encontrar o y como 0, tornando a minha afirmativa ali verdadeira. Perfeito? Para quem não sabe fazer o cálculo do log de meio na base 2, eu coloquei aqui esse ponto aqui, tá? Essa setinha, para fazer o cálculo passo a passo aqui para vocês. Tranquilo? Vamos para a próxima, letra E. Os gráficos das funções f de x igual a log de x na base 1/4 e log de g de x e g de x igual a 1/4 elevado a x se intersectam no ponto meio e meio. Eu coloquei ali que essa afirmativa é verdadeira, mas vamos comprovar para ver se está certo? Primeiro eu vou fazer com a primeira função, que é a função f de x. Então, eu vou substituir, no lugar de x, eu vou colocar meio, tá? Então, vamos lá? Log de 1/2 na base 1/4 é igual a y. Perfeito? Regra da voltinha, 1/4 elevado a y é igual a meio.
Então, eu fatorando 1/4, eu encontro 1/2 elevado ao quadrado. E aí eu vou ficar com a mesma base que eu tenho no segundo membro. Então, 1/2 elevado ao quadrado, mas já estava elevado a y, então eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 1/2 elevado a 2y é igual a 1/2 elevado a 1, ok? Bases iguais, cancela as bases, vou ficar apenas com os expoentes. 2y é igual a 1, y é igual a meio. Então, de fato, quando x for igual a meio, y também será igual a meio, na primeira função. Vamos ver na segunda. Olha lá, g de x é igual a 1/4 elevado a x. Então, no lugar de x, nós vamos colocar meio. Então, g de meio vai ser 1/4 elevado a meio. Quando o número está elevado ao expoente fracionário meio, na verdade, a gente vai extrair a raiz quadrada do número. Então, eu terei raiz quadrada de 1/4, que, de fato, é meio. Então, comprovando aqui que na segunda função, quando x for igual a 1/2, y também será 1/2, tornando aqui a minha afirmativa verdadeira. Tranquilo? Próxima questão, questão 3, que está na página 19 do LD. Diz assim: sobre a função definida por f de x igual log de x2 mais x menos 20 na base 10, assinale V se a afirmação for verdadeira e F se for falsa. Vamos lá? Letra A, f de 5 é igual a 1. Substituindo, então, no lugar de x por 5, que foi dado aqui, vamos ver se de fato o y vai ser igual a 1, tá? Então, ficaria aqui x ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado, mais x, ou seja, mais 5, menos 20. Então, 5 ao quadrado, 25, mais 5, menos 20. 25 mais 5 vai dar 30, menos 20, 10. Então, fiquei com log de 10 na base 10, que de fato é igual a 1, tornando a minha afirmativa ali verdadeira. Tranquilo? Letra B, f de 7 é igual a 6 vezes log de 2. Vamos ver? Substituindo aqui x por 7 na função, eu vou ficar com log de 7 ao quadrado mais 7 menos 20. Então, eu terei log de 7 ao quadrado, 49, mais 7 menos 20, que é log de 49 mais 7, vai dar 56 menos 20, 36, certinho? Fiquei com log de 36 na base 10. Quando eu fatoro aqui o 36, eu encontro 6 ao quadrado. E aí, utilizando a propriedade da potência, eu pego esse expoente e trago para frente multiplicando o logaritmo. E aí eu chego que log de 6 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes log de 6, e não 6 vezes log de 2, igual está aqui na afirmativa. Portanto, a minha afirmativa ela é falsa, tá? Letra C, f de menos 6 mais f de 6 é igual a f de 15. Para que a gente possa saber se está correto ali, vamos resolver cada um separadamente. Vamos lá? Então, primeiro eu vou fazer f de menos 6. Substituir no lugar de x por menos 6. Acompanhe. Então, vai ficar log de menos 6 ao quadrado, menos 6 menos 20. Perfeito? Menos 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 6 com menos 20, menos 26. Então, 36 menos 26, eu chego que log de 10. Então, f de menos 6 é igual a log de 10, ok? Agora, vamos calcular f de 6. Então, 6 positivo. Vai ficar log de 6 ao quadrado mais 6 menos 20. 6 ao quadrado é 36, mais 6 menos 20. Então, a gente vai chegar aqui em log de 36 mais 6 vai dar 42 menos 20, log de 22 na base 10. Tranquilo? Como a gente tem log de menos 6 mais... como a gente tem f de menos 6 mais f de 6, então, substituindo os valores, nós teremos log de 10 mais log de 22. Aqui, eu posso converter na propriedade do produto, tá? Ou seja, eu tenho uma soma de logaritmos com a mesma base
Então, eu posso pegar os logaritmandos e efetuá-los como um produto. Ou seja, converter ali aquela soma em log de 10 vezes 22 na base 10. E aí eu chego em log de 220 na base 10. Perfeito? Então, f de menos 6 mais f de 6, na verdade, é log de 220 na base 10. Não vou precisar resolver ali, porque eu vou comprovar ou vou verificar se de fato isso é igual a f de 15, para ver se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Vamos ver? Substituindo o x por 15 agora, a gente vai ter 15 ao quadrado mais 15 menos 20. Então, vai ficar log de 225 mais 15 menos 20. Então, 225 mais 15 vai dar 240 menos 20. A gente também encontra o log de 220 na base 10, tornando ali a minha afirmativa verdadeira. Perfeito? Vamos para a letra D? Diz assim, o domínio é o intervalo aberto em 4 e aberto em mais infinito. Se a gente fosse reescrever ali na forma de x, esse domínio seria x maior do que 4, tá? Para ficar mais fácil da gente comparar com o resultado final, certo? Para que eu possa descobrir o domínio da função, nós vamos verificar os possíveis valores que x poderia assumir. Como x está no logaritmando aqui, então eu vou pegar e atribuir a condição de existência, que me diz que o logaritmando tem que ser maior que zero. E aí a gente chega em uma inequação do segundo grau, ou seja, x2 mais x menos 20 maior que zero. Então, resolvendo essa inequação, a gente encontra primeiro os valores de x, tá? Utilizando aqui o recurso de equação do segundo grau, com esses valores que estão aqui em cima. Então, ficaria x2 mais x menos 20 igual a zero. Faz o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 20. E aí, resolvendo, a gente vai ter menos 1 ao quadrado é 1, mais menos vezes menos vai dar mais, tá? 4 vezes 1 vezes 20, 80. 1 mais 80, 81. Então, o meu delta é um número quadrado perfeito, ou seja, ele tem raiz exata. Então, x vai ser, aplicando a fórmula de Bhaskara, menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é a raiz de 81, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, certinho? Menos 1, mais ou menos 9 sobre 2. x1 vai ser menos 1 mais 9, 8, sobre 2, 4. Então, o primeiro resultado, x igual a 4. Vamos ver o segundo. Menos 1 com menos 9, menos 10. Dividido por 2, menos 5. Então, o segundo resultado vai ser menos 5. Para que eu possa chegar no resultado final da inequação, a gente precisa fazer o estudo do sinal. Nesse caso aqui, o meu x2 está acompanhado do 1 positivo. Então, a minha parábola tem a concavidade voltada para cima. A gente coloca aqui os valores que nós encontramos como resultados aqui de x, ou seja, as nossas raízes, que é o menos 5 e 4. E a gente faz os valores acima de x, torna ali a minha função positiva. Os valores abaixo do eixo de x, torna a minha função negativa, e aqui, exatamente em cima do menos 5 e do menos 4, é onde a minha função ela é nula. Mas como aqui a inequação me diz que tem que ser valores maiores do que zero, então nosso resultado vai estar onde tem o mais, ou seja, aqui e aqui. Então, eu posso dizer que o domínio dessa função é x menor do que menos 5 ou x maior do que 4. E não apenas x maior do que 4. Então, nesse caso, a minha afirmativa ela é falsa. Tranquilo? Letra E. F de 19 menos f de 10 é igual a f de 9. Vamos ver? Então, primeiro eu vou calcular f de 19, substituindo na função x por 19. Então, vai ficar log de 19 ao quadrado mais 19 menos 20. Vamos lá? 19 ao quadrado, 361, mais 19 menos 20 vai dar menos 1, ok? Então, vai ficar log de 361 menos 1,
que eu vou encontrar log de 360, perfeito? Agora, fazendo aqui f de 10, eu tenho, substituindo x por 10, log de 10 ao quadrado mais 10 menos 20. 10 ao quadrado vai dar 100, mais 10 menos 20 vai dar menos 10, e aí eu encontro que log de 100 menos 10 é igual a log de 90, tranquilo? F de 19 menos f de 10, ou seja, log de 360 menos log de 90. Aplicando aqui a propriedade, tá? Eu consigo reescrever essa subtração, transformando em uma divisão no logaritmando, permanecendo com a mesma base. Então, vai ficar log de 360 dividido por 90 na base 10, perfeito? Lembrando que quando a gente não tem a base explícita, na verdade, é o número 10. 360 dividido por 90, eu vou encontrar log de 4 na base 10, ok? Então, nesse caso, a minha afirmativa ali, ela é falsa. Por quê? Se eu tenho aqui log de 4, ao substituir 9 aqui nesses valores, nós não encontraremos log de 4. Ou seja, nós vamos encontrar um número bem maior. Perfeito? Próxima questão que a gente vai corrigir, ela está na página 19, é a questão 4. Diz assim, observe abaixo o gráfico da função f de x igual a log de x na base b. Então, a gente tem aqui o gráfico dessa função e a letra A pede determine o valor da base b, ok? Vamos ver aqui? Então, a gente tem dois pontos importantes aqui no nosso gráfico, que é o ponto 1 e 0, que nós já estudamos, que é um ponto que faz parte de todos os gráficos da função logarítmica, tá? E nós temos o ponto 2,5, perfeito? Então, a gente vai fazer uma substituição. Como eu tenho log de x na base b, eu vou utilizar o ponto 2,5, ou seja, x2 e y meio. E aí eu vou encontrar log de 2 na base b é igual a meio. Fazendo a regra da voltinha aqui, eu tenho b elevado a meio é igual a 2. Quando eu tenho aqui um valor elevado a meio, na verdade, a gente tem a raiz quadrada desse valor. Então, eu tenho que raiz quadrada de b é igual a 2. Então, o número que tem a raiz quadrada como 2 é o 4. Então, b é igual a 4, ou seja, a base da minha função ali logarítmica é 4. Tranquilo? Letra B, calcule o valor de f de 32. Como agora a gente já tem esse valor ali da base, a gente consegue calcular tranquilamente esse f de 32, ou seja, x igual a 32. E aí nós vamos ter que log de 32 na base 4 é igual a y. Então, regra da voltinha, 4 elevado a y é igual a 32. A gente vai fatorar o 4, vai ficar 2 ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado. Como já estava elevado a y, a gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 2y. Quando eu fatoro 32, eu também consigo encontrar uma base 2, ou seja, 2 elevado à quinta potência. Aí fica tranquilo de resolver a equação exponencial. Retira as bases e fica apenas com os expoentes. 2y é igual a 5, y é igual a 5 meios. Então, o valor de f de 32 é igual a 5 meios, ok? Pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa videoaula, tá? Espero que você tenha aprendido com essa correção. Então, faça as correções necessárias no seu livro ou no seu caderno. Bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até mais.